Fala galera, esse é mais um vídeo de atualidades. Dessa vez vocês pediram e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre agronegócio. Antes disso, não esqueçam de vocês se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, comentarem, darem esse feedback pra gente e enviarem pros amigos de vocês. Bom, para a gente falar um pouquinho dessa pegada do que é o agronegócio, é legal a gente entender primeiro como é que surge essa ideia de uma agricultura empresarial que popularmente a gente vai chamar aí como agronegócio. Essa ideia da Revolução Verde que vai culminar nessa agricultura empresarial, ela surge ali no meados da década de 70, mais ou menos, na verdade um pouquinho antes, começa a ser pensada ali na década de 50. No Brasil, ela fica mais forte a partir da década de 70. A Revolução Verde no mundo, ela começa com o objetivo de acabar com a fome no mundo. Anos depois, a gente já está agora, e a gente sabe que ainda assim, mesmo com todo um aparelho aí mais moderno de produção, mesmo com toda uma tecnologia já mecanizada, quimificada, ainda assim existe a questão da fome e existem pessoas passando fome no mundo, não só no Brasil. Ou seja, a gente já consegue entender que a questão da fome, ela não passa apenas por um melhoramento técnico. Isso pode ser uma ferramenta importante, mas o acesso a esses alimentos, ou seja, o acesso através da compra, a questão da renda, ela acaba sendo muito mais o cerne, ela é muito mais fundamental para a gente entender por que algumas pessoas têm acesso ao que comer e ao que comer de qualidade, enquanto outras não têm ou não sabem quando vão ter e, dependendo da qualidade, nem é algo bom. E aí, pensando nesse contexto da década de 70 de Brasil, de inserção desses pacotes tecnológicos que a gente está falando, há uma demanda maior por gastar comprando tratores, sementes transgênicas, híbridas, modificadas, produtos químicos como fertilizantes, adubos, e aí entram também alguns pesticidas, outros agrotóxicos, e todos esses produtos, essas sementes, esses tratores, todos esses aparelhos que a gente comenta que envolvem essa produção aí mais empresarial, e a gente vai chamar ela de empresarial justamente porque esses produtos eles são caros, eles já excluem uma camada daqueles que já produziam, daqueles que já plantavam, que já tinham ali uma relação com a terra, de terem acesso a esses aparelhos, justamente por ser mais caro. Ou seja, quem faz majoritariamente o uso, sobretudo aqui no Brasil, de uma agricultura mais moderna, dita mais desenvolvida, são aqueles que vão ter o maior poder aquisitivo. Enquanto que aqueles que são menores produtores, que têm um menor poder de capital, de investimento, eles vão sendo esquecidos, porque eles vão sendo menos competitivos se comparados a esses que são aí os grandes proprietários de terras. Por que que, inclusive, a gente acaba muito associando grandes proprietários de terras, ou seja, grandes latifúndios, com uma produção empresarial? Porque quando a gente para pensar que ele vai investir um dinheiro muito alto num determinado trator, esse trator não só ele é caro, como ele é adequado para plantar ou colher um determinado tipo de semente. Quando ele compra também uma semente transgênica, uma semente modificada, essa semente ela também já é mais cara, ela passou por um laboratório, ela foi elaborada, ela envolve ali uma mão de obra qualificada, que também vai ser ali a compra de um tipo de gênero agrícola. Não só isso, os fertilizantes, os adubos, eles vão ser adequados, a combinação deles, para um tipo de semente. Não dá para sair fertilizando com qualquer coisa, porque tem que ver o que aquela semente, o que aquele vegetal, ele gosta mais do solo. Em outras palavras, tudo isso a gente vai percebendo que vai estimulando uma monocultura, ou seja, um tipo de cultivo só. E aí essa monocultura, ela é estimulada em grandes terras justamente porque aquele empresário, aquele fazendeiro, aquele latifundiário, ele está investindo uma quantidade de dinheiro, de capital, muito alta. Obviamente, ele vai querer também um retorno muito alto. Então faz um sentido, mais uma vez, ter aí uma lógica de que ele vai comprando terras do lado para justamente ter propriedades maiores, conseguir produzir mais e ter esse retorno aí naquilo que ele investiu. Então a gente percebe que quando a gente fala de uma modernização da agricultura, fruto dessa Revolução Verde, isso acaba reforçando, estimulando e acentuando uma concentração de terra e um cultivo de monocultura. Essa monocultura, muitas das vezes, para ter aquele interesse ali, dele ter um melhor retorno de capital, ele vai cultivar, ele vai estar ali plantando aquilo que é de mais interessante para o mercado,
e que normalmente acabam sendo grandes commodities agrícolas. O que são essas commodities agrícolas, gente? Commodity é todo aquele produto primário que ele tem o seu valor regulado na Bolsa Internacional de Valores. Então, por exemplo, se a gente for falar da soja, se a gente for falar do café, são grandes produtos primários que têm o valor deles regulados numa Bolsa Internacional. Se a gente for comentar da cenoura, do alface, eles são produtos primários também, mas eles não são commodities. E essas commodities, elas têm uma regulação, então, no mercado aí de uma bolsa internacional, uma bolsa, no caso, agrícola, e que tem ali um papel importante na economia internacional, não só na internacional, mas também na nacional, porque vai contribuir para a nossa arrecadação, que seria, no caso, para o nosso PIB. De certa forma, isso é importante, sim, para a geração de riqueza do país. Mas pensa, se a gente está produzindo mais pensando nesse mercado internacional, em atender essa demanda internacional, a gente vai utilizar a maior parte das nossas terras agricultáveis não para alimentar a gente, ou seja, não para vender para um mercado, não para vender para um hortifruti, não para vender para uma feira, mas sim para vender para fora, para exportar. E a maior parte dessas monoculturas, então, elas são voltadas, são monoculturas voltadas para exportação, são voltadas para o mercado externo. E aí isso acaba, muitas das vezes, acentuando uma questão de insegurança alimentar, porque desestimulam a nossa produção, sobretudo familiar, que é a principal, que vai estar abastecendo aí o mercado interno, que abastece os hortifrutis, os mercados, as feiras, porque essa mão de obra familiar, ela não compete igual, ela não tem o mesmo poder de investimento, na maioria das vezes, que esses grandes fazendeiros, que esses grandes latifundiários que estão inseridos nessa lógica empresarial. E aí essa galera vai sendo desassistida, vai sendo esquecida, vai sendo desestimulada, consequentemente vai produzindo menos. Eles usam menos na maior parte das vezes, não é uma regra, mas acaba sendo mais frequente. Eles usam menos pesticidas, fertilizantes, adubos, agrotóxicos. Então as safras que eles plantam, elas já são em menores quantidades e ainda estão mais sujeitas a algumas intempéries, como aparecer pragas, por exemplo. O que faz com que o valor delas, por uma questão de oferta e pelo risco de perderem ali a safra, seja um pouco mais caro. Que se houvesse um maior estímulo, talvez não fosse aí tão mais caro, Não teria uma diferença tão significativa. E aí a gente entra numa outra questão, que é pensar como hoje, mesmo diante já da ciência, de conhecer todos esses efeitos, todos esses desdobramentos, ainda assim há um estímulo muito forte a esse tipo de agricultura que não só desabastece aquilo que a gente alimenta, aquilo que a gente vai comer no nosso dia a dia, como também ela é danosa não só para a questão econômica, que a gente está falando de acesso à comida, como também para as pessoas e para o meio ambiente. Então ela também tem diversos tipos de impactos socioambientais. Primeiro que já provoca um certo esvaziamento do campo. Hoje, quando a gente fala dessa agricultura empresarial, a gente está basicamente falando de uma agricultura sem agricultores, porque ela é muito mecanizada. E é curioso a gente fazer essa comparação, O Nordeste tem uma agricultura familiar, vem diminuindo, mas ainda assim muito tradicional. Tanto que a gente fala da festa junina, que é a festa da colheita do milho, que está associada ali a um contexto de vamos colher o milho, vamos comemorar. Tanto que se a gente for pegar as comidas típicas do Nordeste, é bolo de milho, é cuscuz, enfim, o próprio milho na espiga, várias coisas que estão relacionadas a essa colheita do milho. Agora, festa junina no Centro-Oeste, a gente não vê muito. Pode até ter, claro que tem, porque tem pelo Brasil inteiro, isso meio que já se espalhou. Mas a gente não vê com essa mesma frequência justamente porque a gente está falando dessa agricultura sem agricultores. E que então a gente já tem esse primeiro impacto do esvaziamento do campo, que já é uma tendência no mundo inteiro, assim como a gente fala também nas fábricas, Vai mecanizando, vai diminuindo o número de mão de obra. Mas além disso, aqueles pacotes químicos que a gente comentou, dos pesticidas, dos agrotóxicos, dos fertilizantes, muitas das vezes também eles causam muitos impactos. E o caso dos agrotóxicos é bem específico e é bem curioso e preocupante, porque o Brasil é um dos países que mais aceita legalmente diversos agrotóxicos que são muito danosos ao meio ambiente e à saúde do ser humano. Esses agrotóxicos, muitas das vezes, eles, para serem pulverizados na plantação, quando a gente está falando de uma agricultura já ali muito capitalizada, são aviões que passam, meio que jorrando como se fosse uma mangueira, em diversas plantações, esses agrotóxicos, para ser mais prático. Bom, você pode pensar, nossa, mas com avião, muito caro. A gente está falando de uma agricultura realmente muito capitalizada. E às vezes esses aviões, eles sobrevoam
passando agrotóxicos em comunidades indígenas, em comunidades ribeirinhas, em comunidades quilombolas. E às vezes, inclusive, dependendo do tipo, eles são agrotóxicos a um nível tão tóxico que já vai queimando a pele, né? Dependendo do nível de acidez, dependendo da combinação química que tenha. Não só a gente está falando de um caso de contato direto da pele, mas como também ele contamina o solo. Contamina lençol freático, contamina bacias hidrográficas. Então aquilo que a gente passa a produzir naquele solo, mesmo que não seja a área de produção de origem que passou, que foi pulverizado o agrotóxico, pode ser uma área do entorno, mas que a bacia hidrográfica está conectada a essa área. Essa área aqui que for ter algum tipo de plantação também vai ser uma plantação já contaminada. E quando a gente libera isso legalmente, a gente aceita, então, dentro da própria norma ambiental, dentro da própria legislação ambiental, que tá tudo bem usar isso. Sendo que volta para aquela lógica que a gente estava comentando, que boa parte dessa nossa produção, ela é voltada para o comércio externo. O comércio externo, o nosso principal destino das vendas, envolve aí, né, Estados Unidos e União Europeia, por exemplo. Alguns países da Ásia também. A União Europeia, ela tem ali uma norma muito rígida que diversos desses agrotóxicos que a gente aceita, que a gente tolera que sejam utilizados aqui no nosso território, eles não possam ser utilizados lá. Então, eles vão querer consumir aquilo que a gente está produzindo aqui com o que a gente está produzindo aqui, né? Que eles não aceitam lá. Isso impacta até, inclusive, no nosso próprio comércio. Então, vai ser algo, né, benéfico, mais uma vez, não só em relação a questões socioambientais, mas também econômicas. Não esqueçam aí de curtirem, de se inscreverem no canal, de comentarem e de enviarem para os amigos. Obrigada!